Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é Ciência em Show. Muito bem, estamos aqui novamente no podcast Papo de Professor. Bem-vindo ao podcast Papo de Professor, num episódio gravado durante a Feira Bet Educar, que está sendo realizada de 10 a 13 de maio na cidade de São Paulo, no São Paulo Expo. E hoje nós temos convidados muito especiais. E eu me arrisco a dizer que são personalidades no mundo da educação. E nos dá a honra de gravar com a gente, que é o trio Ciência em Show. Com eles é fácil aprender e se divertir. Wilson, Gerson e Daniel, Ciência em Show. Como vai, meninos? Como vai? Tenho aqui comigo os professores Gerson, Daniel e Wilson. Olá, Daniel. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Professor. Olá, obrigado pelas palavras, personalidades. Poxa, a gente se esforça bastante para levar a ciência para todo mundo. Isso, realmente, você tem razão. É um prazer participar com você, viu? É um prazer. Wilson, seja bem-vindo ao podcast Papo de Professor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. E eu queria dizer que eu acompanho sempre o Papo de Professor e estou honrado de participar. Muito obrigado, muito obrigado. Gerson, bem-vindo. Opa, é um prazer aqui. Eu espero que a gente possa fazer bastante esclarecimentos aqui e ajudar um pouco na área da educação. E se caso você que está nos ouvindo, assinante do podcast Papo de Professor, não saiba, eles são professores, né? Aliás, difícil não saber, porque nós vemos eles semanalmente em toda a mídia nos ensinando muitas coisas. E para começar, então, eu gostaria de saber de vocês, que é já a tradição assim do podcast Papo de Professor, como que começou a vida de vocês e a educação? Há muito tempo atrás, tá parecendo Star Wars começando o filme, né? Vai seguindo. Mas olha, de fato faz bastante tempo. Nós estamos há 17 anos, éramos estudantes lá no Instituto de Física da USP e nós participávamos de um projeto conjunto lá, que existe até hoje, por sinal, um projeto de muito sucesso chamado Show de Física. E lá, participando juntos desse projeto, junto com o professor Fuad, nós identificamos, poxa, a gente estava tão apaixonado por aquilo que era mostrado para nós, falando, poxa, por que a gente não leva isso para todo mundo? Por que a gente não leva para o mundo? E foi isso que a gente fez. A gente criou naquela época, no ano 2000, Ciência em Show, como empresa, para levar atividades educacionais na área de ciências de uma maneira simples, divertida, descontraída, descomplicada, para o público fora da universidade. E assim a gente foi crescendo. No fundo, no decorrer da nossa carreira, acabou acontecendo a televisão, que deu uma visibilidade nacional para a nossa atuação. Isso aconteceu em 2004, e de 2004 até hoje, até 2017, nós nunca saímos do ar da TV. Estamos agora com o programa Ciência em Casa na BBC, temos projetos para a TV aberta também, e sempre levando a ciência. Só que, concomitante, a gente também trabalha dentro da escola. Então a gente trabalha objetos educacionais, a gente trabalha com atividades educativas no ensino de ciências dentro das escolas também. Aproveitando, falando sobre o ensino de ciências na escola, qual é o principal, ou então os principais desafios para o ensino da ciência dentro das escolas? Olha, Wilson falando, é muita pretensão a gente querer dar uma solução final para a questão da educação de ciências no país e no mundo, né? Mas eu tenho alguns dados que podem contribuir. São dados do PISA, tá? Que é uma importante avaliação do ensino de ciências e de outras áreas também. Por exemplo, 40% dos estudantes brasileiros, se interessam pela ciência. Enquanto a média mundial é de 25%, imagine que estamos bem. Então a gente não pode perder essa motivação toda para mantê-los. Segundo, 30% consomem ciência pela internet, pela televisão, onde a gente aparece nos 2 canais, e a gente tem sempre que ocupar esses espaços. E um outro dado que é muito bacana também, e também motivador pra gente, são as profissões mais admiradas. Os professores aparecem em primeiro no ranking, então estamos bem representados nessa mesa. Que bom, notícia boa para você, professor. Isso é um dado do Datafolha, tá? O Datafolha fez com a FAPESP uma pesquisa em 2015 que indicou que o professor é a profissão mais admirada da sociedade. A segunda são os médicos e a terceira são os cientistas. Então a gente, felizmente, tem esse amparo assim, da sociedade como sendo uma coisa produtiva, benéfica e que precisa. Bom,
Falando especificamente sobre o ensino de ciências, para que ele aconteça de maneira efetiva, a gente tem que saber motivar os alunos, a gente tem que saber fazer com que eles se apaixonem pelo tema. Por quê? Se a gente fala alguma coisa para quem não quer ouvir, o que acontece? Você não consegue falar, porque você fala para uma pessoa que não quer saber o que você tem a dizer. Então o Ciência em Show ele atua exatamente nessa área, motivar o estudante para que ele veja a ciência da forma que a gente vê, porque nós somos apaixonados pela ciência. O que eu acho muito legal é que vocês utilizam metodologias ativas, né? Aqui no podcast Papo de Professor nós falamos muito sobre isso, sobre essas metodologias ativas, onde o aluno ele sai da função, sai do papel de receptor de conhecimento, simplesmente um mero receptor, e passa a ser um construtor desse conhecimento, né? E é baseado nessas metodologias ativas, então, vou falando agora para o Gerson, que funciona algumas dessas experiências do Ciência em Show, não é isso? É isso mesmo, nosso trabalho sempre visa que o aluno, o estudante, ele é o protagonista, né? Então, ele tem que produzir o seu conhecimento, a sua experiência, para fazer com que ele adote aquilo como uma criação dele. E com isso ele vai dar valor naquilo que ele está construindo, vai ter sentido para ele. Então o professor, ele tem que ser um mediador, ele tem que dar os caminhos para que o aluno possa construir isso, né? E aí a gente tem que mudar o centro de massa. O centro de massa não pode estar com a gente, professor, tem que estar no aluno. Então o aluno tem que ser o protagonista e com isso você vai ter uma eficiência maior no que você quer ensinar para o seu aluno e no final vai ter um resultado positivo, onde o aluno vai ficar contente com o que aprendeu. O professor ele vai ter uma importância gigantesca dentro da escola, quer dizer, o professor vai ser o cara também dentro da escola. Mas para isso a gente precisa fazer algumas mudanças de forma que o aluno seja o protagonista realmente, que ele faça a produção de tudo que ele realmente precisa. Falando assim, diretamente na questão financeira, porque eu vejo alguns experimentos, a gente sempre acompanha nas mídias, na TV, alguns experimentos que vocês fazem, e vem a pergunta, é caro fazer ciência, ensinar ciência dessa maneira? Porque muitas vezes as barreiras que nós ouvimos na educação brasileira é isso, é a falta de recurso, a falta de investimento. É possível fazer isso sem ter esse investimento vultuoso? Olha, o que a gente acredita é que a experiência pode ser simples, a explicação nem sempre é. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma bexiga em mãos, que é um dos instrumentos mais baratos que existem, um canudo que você pode pegar no supermercado, na lanchonete, você consegue dar uma aula de eletrostática que, dependendo do aprofundamento que você gerar, você consegue falar do ensino fundamental 1 ao ensino superior ou a pós-graduação. A eletrização de um canudo, por exemplo, ela é tão difícil de explicar, aquela que você atrita um canudinho e gruda ele na parede, que se você colocar alguém do ensino superior, às vezes vai ter dificuldade para dar uma boa explicação daquele fenômeno. Então, os assuntos estão aí, a ciência está aí. A maneira de abordar tem que ser criativa. A gente costuma dizer que assim, um bom laboratório, ele deve... os insumos de um bom laboratório, eles devem poder ser comprados em 3 locais. No supermercado, na farmácia e numa papelaria. Ou numa loja de material de construção. 4 lugares. Nesses 3 lugares você encontra insumos para você contemplar o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, o ensino superior e a pós-graduação. As experiências são simples, mas a explicação não é. Você que está ouvindo o podcast aí, você que é professor ou entusiasta da educação, faz a seguinte experiência. Olha, fecha os olhos. Não, peraí, às vezes o cara tá dirigindo, né? Não, peraí. Não fecha o olho não, peraí. Faz o seguinte, olha, pensa numa aula que você teve lá atrás, de uma aula de ciências. Vamos ver qual delas você lembra. Eu tenho a sensação que você vai lembrar de uma aula que você fez experiência. E aí lembra qual experiência que você fez? Provavelmente tenha sido uma experiência simples, mas é uma coisa diferente que o professor levou para a sala de aula. Então, conclamamos você a fazer isso também. Leva uma coisa para o seu aluno, você vai ver que você vai fazer a diferença na vida dele. Tem aluno que passa o ensino fundamental, o ensino médio inteiro e não faz uma experiência. Isso não pode. Então, a ciência é experimental. O episódio 21 do podcast para professor, nós falamos sobre a neurociência e educação.
E o neurocientista, então, ele nos explicou a importância dessas experiências emocionais da fase do aprendizado. Então, é extremamente importante, né? Eu queria agradecer a vocês. Infelizmente, o Papo de Professor hoje vai ser um pouquinho mais curto, né? Eles estão aqui, imagine com tantas pessoas que querem falar com eles, né? Você que está nos ouvindo. E eu gostaria só de deixar, então, um espaço para que vocês dêem algum tipo de recomendação de material, onde o professor que quer realmente utilizar, quer descobrir mais, possa buscar informações e, obviamente, também sobre o Triwin Show. Olha só, é importante você verificar realmente de onde vêm as fontes que você utiliza, né, na sala de aula, para ter um conteúdo adequado. Se quiser saber informações sobre o Ciência Show, sobre o nosso trabalho, sobre coisas que a gente faz, cienciashow.com.br, nosso site oficial. Ele é recomendado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tem 10 sites que são recomendados. Você pode entrar na secretaria, inclusive, e ver essa lista dos sites recomendados. O nosso, ainda bem pela seriedade do nosso trabalho, é um dos que é indicado, né? E a ciência está em todo lugar. Basta ter criatividade para trabalhar com ela da maneira adequada. Não precisa de muita parafernália, não precisa da solução ultra tecnológica. Precisa, sim, do conhecimento para poder abordar ela em qualquer momento.